16, parágrafo 5º do Regimento Interno, por constar matéria orçamentária. Solicito a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Ezequiel Pereira dos Presente. Santos. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Presente. Gilberto Moreira Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Presente. Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito que seja feita uma leitura de uma passagem bíblica. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Amém. Peço que seja votada a ata da 30ª sessão ordinária realizada no último dia 9 de outubro de 2020. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. À disposição aqui à mesa. Solicito a leitura do projeto que deu entrada à casa. Projeto de lei número 70, 2020, autoria e procedência da mesa diretiva. O assunto acresce e dispõe a lei número 419, 2019, na forma que especifica. Caminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação, e com prazo de 15 dias, e a Comissão de Finanças e Orçamento também, com prazo de 15 dias posterior. Sem mais projetos. Sem mais projetos. Tem inscritos? Solicito, então, os inscritos no expediente. Gilberto Piazza. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde aos vereadores, boa tarde ao jornalista que está nos acompanhando, os internautas, servidores. Senhor presidente, eu vou falar um pouco da eleição aqui. Uma eleição atípica, né? Por causa da pandemia. Muita gente não foi votar. Poderia justificar até pelo celular. Acho que é a primeira vez que pode justificar pelo celular. Então, quero falar que Carlos Alberto foi eleito prefeito, fui eleito vice-prefeito, e a gente quer fazer um governo diferente do que está aí, sem ódio, sem esse negócio de ficar difamando as pessoas em jornais, rede social, aberto. A gente, a partir de hoje, acabou a eleição, né? Não é mais partido. O partido nosso é Amparo. É esse que é o grande X. Então a gente está aberto para diálogo, para quem quiser contribuir com a cidade. Essa é a grande questão. Tem partido. Partido é Amparo. Vereador X, mas não é do meu partido, não tem problema. Vai lá, se tiver ideia boa, vai junto. E a gente viu que, infelizmente, na campanha tivemos muitas fake news. Vários candidatos foram atacados, né? Mas principalmente Carlos Alberto, e eu fui bastante também. Vocês verem, criaram perfis falsos de igreja. Chegaram ao ponto de secretário, eu tenho printado, secretário do governo atual compartilhando essas fake news. E a gente vai entrar na justiça para descobrir quem que criou esses perfis falsos, porque depois que a gente divulgou que a gente ia fazer isso, apagaram. Só que fica o link lá no Facebook, fica para sempre. Você descobre o Facebook da pessoa que estava compartilhando, criou um perfil falso de igrejas de Amparo. Eu conversei com alguns padres, eles ficaram indignados. Eles vão querer também descobrir, a gente vai entregar para eles, na hora que descobrir quem foi. Porque é um absurdo isso. Absurdo, mas o que a gente fez? A gente respondeu com trabalho, com proposta, se defendeu a hora que tinha que se defender. E é isso que a gente quer para Amparo. Fazer as coisas com transparência.
experiência que eu tenho aqui de transparência na Câmara, de a gente enxugar alguns desperdícios, cortar algumas coisas que estão erradas, a gente vai levar para a prefeitura também. Se tiver alguma coisa irregular, alguma coisa errada, a prefeitura sai, a gente quer as coisas certo. O certo para a gente ter mais dinheiro, economizar o dinheiro do contribuinte para investir, principalmente naquelas questões que são mais necessárias na cidade. Para vocês terem uma ideia, Amparo, com orçamento de 340 milhões, a gente achou, na campanha, tem lugar que tinha um esgoto a céu aberto, uma cidade rica dessa, tinha criança pulando no esgoto e a pessoa tinha que comer, almoçar com aquele esgoto, vale 2 meses a céu aberto. Então, isso daí é uma coisa que às vezes a gente não tem na nossa realidade aqui, né, na cidade. Era um bairro mais afastado, lá no Jardim Jaguari, lá no bairro da Pamonha, criança pulando em cima do esgoto. Então, é uma coisa que chamou muito atenção. Claro que tem um problema da falta de água também. Uma coisa que a gente viu pela cidade, vários bairros, por não ter sido construído mais reservatórios de água e ter aumentado a população, ficou sem água, alguns lugares mais altos. Então, são problemas que todos os amparenses teremos que enfrentar para não faltar água. Eu estou falando de coisa básica, tem outras coisas também de saúde, educação, segurança, mas estou falando alguma coisa que chamou a atenção nossa na campanha, esgoto a céu aberto. 2 lugares em Amparo que a gente viu esgoto a céu aberto, uma cidade rica como a nossa, 2020. E falta de água, é uma questão muito dramática também, dos loteamentos irregulares. Tem, se eu não me engano, 34 loteamentos hoje irregulares. E para resolver isso, dá trabalho, tem que começar, né? Ainda não foi, alguns não foram começados, a papelada para resolver isso. Então essa é uma outra questão que muitos moradores de alguns bairros também que moram nesses loteamentos regulares, eles não podem ter algumas benfeitorias da prefeitura por estarem irregulares. Se o prefeito vai lá e faz alguma coisa que não seja de caráter social, ele pode tomar improbidade, os bens ficam bloqueados. A primeira coisa também é nessa questão. É 5 minutos só, pastor? 10 minutos. Mudou? O senhor é o vice-prefeito. Não, depois que eu tenho outra fala. O Depois regimento é 10 minutos, fica à vontade. Tá, eu vou falar Tem mais 10 um minutos. pouquinho então, porque hoje é diferente. Uma outra questão também interessante, que isso a gente vai precisar da ajuda da população. As crianças, tem uns bairros que a prefeitura tem algumas áreas assim verdes ou praças que estão meio abandonadas, poderiam virar uma área de lazer para as crianças. Pode fazer parceria com iniciativa privada para construir uma praça, parceria com estudantes de arquitetura de algumas universidades que você consegue que ele faça o projeto e depois ele vem fazer estágio na prefeitura. E projeto mesmo para o governo estadual, federal, algumas verbas para construir praças. Então, até o Carlos Alberto falou no programa de governo dele, a gente fez um cálculo de 20 lugares em Amparo que dá para construir uma praça. Uma coisa simples assim, né? Nem no São Dimas. São Dimas tinha um brejo ali de construir uma praça e você vê as pessoas movimentadas. A gente viu muita criança às vezes brincando na rua, passando moto assim também. E perigoso, né? Pode ser que pegue na criança e na rua, se tiver uma praça, um lugar para as pessoas sentarem, um banco, árvore, fazer piquenique, balança, para as crianças brincarem, sai um pouco do celular também, as mães pedem isso, né? Tira um pouquinho os filhos do celular. Então, depois eu volto na minha fala, mas basicamente eu estou falando de algumas coisas básicas, né? Eu sei que está na pandemia, a questão orçamentária está complicada, mas tudo que puder ser feito não vai conseguir resolver. O Carlos, a gente sempre fala, não vai conseguir resolver todos os problemas do município. Até queríamos resolver todos, mas se conseguir já resolver alguns, e pode ter certeza que a gente vai trabalhar 24 horas por dia, como atento, né, e aberto. A população quiser ir lá conversar, não tem esse negócio de perseguição, o funcionário reclamou de uma coisa, manda para outro lugar, não tem nada disso. Está aberto para críticas construtivas, sugestões, fazer um negócio sem ódio, porque a gente viu muito ódio por aí nos últimos 8 anos. Não estou falando de todos faziam isso, alguns. Podemos generalizar. E vários vereadores daqui sofreram, um momento ou outro, alguma questão
de ódio que não era nem da população, vinha do próprio, alguns integrantes, cargos de confiança, integrantes do próprio governo. A população fala de mim, fala dos outros, reclama, tá certo, tem que reclamar, fala, é normal, a gente tem 70 mil habitantes e ninguém pensa igual. Reclamam geralmente com educação, um ou outro só que fala alguma coisa às vezes que não deveria. E é isso então, senhor presidente. Os vereadores estão aqui, a gente está aberto, um cidadão, independentemente de conversar, não importa se é do partido A, B, C, D ou E. A gente quer o bem de Amparo. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Vereadora Rosinha. Vereadora Rosinha. Desculpa, liguei o microfone aqui, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, internautas. Eu estou aqui hoje, boa tarde ao jornalista que está aí representando também. Eu vim aqui só para agradecer aos meus leitores, que mais uma vez confiaram em mim. Então, esse voto de confiança aí eu tenho que contribuir. Então, como disse o colega aí, eu acho que o partido político terminou domingo, às 5 horas da tarde. A partir de domingo, nós somos todos amparenses. Como nós somos amparenses, nós temos que querer o melhor para a nossa cidade. Então, a gente que estava torcendo, logicamente, que eu estava torcendo para o seu Mário. O Mário não conseguiu, mas eu respeito o Carlos Alberto também. Então, tudo que ele fizer, que é pelo bem da nossa cidade, que é pelo bem do nosso povo, tem meu apoio. Quando não é pelo bem, a gente tem que concentrar e conversar, certo? Porque eu tenho um compromisso com os meus leitores. E os meus leitores querem o melhor para Amparo. Então, aqui eu também deixo o meu cumprimento ao Carlos Alberto, que a intenção dele também deve ser de fazer o melhor para Amparo, e nós aqui, que somos uma casa leis, também precisamos fazer o melhor para Amparo. Então, eu fico aqui o meu muito obrigado, cumprimentar os dois colegas que foram reeleitos, que Jesus abençoe a todos, que a gente possa aqui seguir sempre em frente, sempre no caminho do bem, sempre no caminho do amor, fazendo o melhor. Muito obrigada. Próximo inscrito. Celso Manzoni. Senhor Celso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que acompanha a sessão da Câmara Municipal de Amparo. Após um pleito democrático, calmo, tranquilo, o povo fez a sua escolha. Ou melhor, as suas escolhas. E ontem foi um motivo de grande alegria para mim, pois não é segredo para ninguém, eu apoiei o candidato eleito. Daí eu vice, enjoou de ouvir a minha voz no telefone. Mas eu ocupo essa tribuna não para rasgar seda ao candidato eleito, nem ao vice-prefeito eleito, e sim para relatar aos senhores que estão assistindo, aos senhores vereadores, ao senhor presidente, um fato triste que aconteceu ontem. Eu gostaria de estar relatando um fato muito desagradável que ocorreu na noite de ontem, exatamente no momento que eu estava chegando no Atlético, todo eufórico, animado, contente. Um candidato que disputou as eleições para prefeito e não se elegeu, enviou áudios de ameaças gravíssimas e difamações a membros de minha família e também a minha pessoa. Gostaria de deixar bem claro todas as medidas cabíveis aos fatos relatados aqui por este vereador, ou seja, as ameaças, já foram enviadas para providências legais. Quanto ao fato desta pessoa se referir a mim como um traidor, tal fato não procede. Pois, se ser conivente
com fatos que não aceito para mim e para minha cidade, preferi me retirar do grupo qual fazia parte e apoiei o candidato que achei melhor. O candidato que achei que seria o melhor para a minha cidade, o melhor para a minha população. Não traí ninguém, apenas me retirei e apoiei o candidato que achei melhor, que entendi melhor para Amparo. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência a mídia de minha fala ou de minha oratória na sessão de hoje para juntar com o áudio enviado desta pessoa, pois visando a segurança de minha família e a minha própria, para os senhores terem uma ideia como foi gravíssimo, tá? Essa mídia de gravação me darão uma sensação de medida protetiva, embora eu saiba que não seja. Mas fica documentado nesta casa este fato. E repito, já tomei as providências cabíveis, tais ameaças, mas a mídia de hoje serão encaminhadas, tomadas as providências legais. E não arredo o pé disso. Tá? Muito obrigado, senhores vereadores. Parabéns, Gilberto. Parabéns ao prefeito eleito. Parabéns a todos os senhores desta casa. Eu tenho certeza que deram o melhor de si. Os eleitos que continuem trabalhando em prol de Amparo. E os que não foram contemplados na urna, não desistam. Continuem trabalhando por Amparo, mesma coisa. Só deixo claro que ameaças à minha família. Rezem que nada aconteça a meu filho. Rezem que nada aconteça a minha esposa. Rezem que nada aconteça a mim. Porque essa pessoa colocou uma frase pesadíssima. Tá? Que eu entendo mira, você está na minha mira. Nós temos aqui o nosso presidente que sabe muito bem o que quer dizer isso. Você pratica. Quando uma pessoa fala, você está na minha mira, fica a critério de cada um pensar o que é isso. Tá bom? E estou seguindo seus passos. Tome cuidado. Onde o senhor estiver, estarei seguindo seus passos. Isso está gravado e já está na mão de um advogado. E eu peço à mídia. Muito obrigado, boa noite a todos, boa sorte a todos os que foram reeleitos e que continuem com o trabalho, lembrando daqueles que aqui tiveram. Obrigado. Obrigado, Celso. Próximo inscrito? Hélio. Hélio Favorito. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, vereadores, vereadora. Eu só queria parabenizar a ala da esquerda aí, que tem 3 candidatos eleitos, 3 candidatos, o Edilson, o Rosinho e o meu amigo lá, o Durigan. Mas os outros que não ganharam, garanto para você que lutaram, fizeram o seu trabalho. Eu acho que a democracia é isso. O povo põe a gente aqui, o povo tira. E foi o que aconteceu com todos nós. Garanto para você que todo mundo lutou para ganhar. Eu acho que aqui só tinha o Celso e o Piazza, que foi vice eleito já. O resto todo mundo lutou. Eu sou daquela opinião, democrata pôs 2 candidatos e um vice-prefeito. Então, os meus leitores, queria agradecer os meus leitores que teve do meu lado, os que não teve, que não pôde votar. Então, eu acho que foi uma opinião deles, achou que nós não servia e tem direito de fazer isso. O direito de cada um. Hoje em dia, que nem eu falei, ele põe e tira. Espero com o novo prefeito, parabenizar o Carlos Alberto, a gente teve desde o começo junto, o meu deputado, Piazza, que é do Democrata, agora o vice. Então eu queria agradecer a todos eles. E espero com o nosso prefeito
olhe para frente, não tem que olhar para trás, ver o que o outro fez, o que não fez. O que tiver errado é justiça, ele não tem direito a punir ninguém. Se achar coisa muito assim, que dá para passar por cima, vamos passar para andar para frente, porque se nós ficar só pegando coisa errada, nós vamos ficar 4 anos e 4 anos passa muito depressa. Daqui a pouco nós estamos aí em outra eleição, para deputado, daqui a pouco vem prefeito. Então acho que o prefeito, o Gilberto está aqui, e o grupo que apoiou o prefeito, está lá para fazer coisa boa, coisa para frente, não olhar muito para trás, não, vamos ver o que dá para fazer, porque tem muita coisa, a gente sabe que não é fácil, eu já tive lá na prefeitura, já tive em prefeitura de Serra Negra, de Morungaba, então eu sei que é difícil. Então eu espero, Gilberto, você, junto com o prefeito, olhe para frente, vamos fazer o que está errado, vamos procurar fazer certinho, que o governo ajuda. O governo federal está lá, a gente, vamos lá pedir, tá a mesma coisa, não é porque não estamos aqui que não pode pedir. Mas eu acho que hoje em dia nós temos que olhar para frente e eu garanto para você que o Carlos Alberto está imbuído isso. Espero que mais acerte do que erra, porque na verdade todos nós, os que perderam, 7 candidatos, 6 perdeu, eles que continuem, vêm do nosso lado, nós estamos lá na prefeitura para ouvir também. Não quer dizer que esse ou aquele, tem 6 candidatos que perderam, porque não é um só que ganha. E agora, eles fizeram o trabalho dele, tentaram, não deu certo, ficamos para a próxima. Todo mundo, daqui a pouco, daqui 4 anos passa depressa, eles vão disputar depois outra eleição. Se for o povo achar que eles fizeram bom governo, e o atual que vai assumir dia 1º vai fazer um mal prefeito, eu não acredito que ele vai fazer, porque ele está imbuído em coisa boa, está correndo atrás de... Ele ficou 2 meses antes de começar a campanha, vendo toda a cidade, o que estava certo, o que dava para trazer para a nossa cidade. Então eu acho que hoje nós temos que pensar assim, nós vamos pensar em amparo, não tem que ver se esse é do partido A ou da B. E os que perderam também, se puder ajudar nós na administração, espero que esteja junto com a gente, vendo o que é bom, não quero saber se foi ruim hoje, amanhã pode ser bom. Então, o que depender da gente, a gente vai brigar lá para fazer o melhor possível. Obrigado. Obrigado. Presidente, sou eu mesmo. Próximo inscrito. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aqui, senhor Carlito. Boa noite, nosso repórter hoje presente. Uma eleição bem atípica, né? Nós tivemos uma eleição bem atípica, num momento muito crucial do nosso país, que nós vivemos, né? Uma pandemia. Aliás, a pandemia não acabou. Parece que sim, mas não acabou, ela continua. E confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Confesso, senhor Carlito, confesso mesmo. Para quem teve 501 votos na eleição passada, ter 130, uma coisa meio inexplicável, e eu também não consigo achar a resposta. Mas, enfim, nós vivemos um país democrático de direito, um Estado democrático de direito, e as pessoas têm o poder de ser livres para escolher o que achar melhor. Então eu fiz um textinho aqui e eu quero ler para vocês. Eu já tinha conversas e algumas decisões que eu já havia tomado, e eu só estava dependendo do que acontecesse nas eleições de agora. Isso não quer dizer que esse texto que eu ler, e depois eu vou explicar um pouquinho, isso não quer dizer que haja uma desistência de não estar mais presente, não ajudar. Eu contribuo com a sociedade há mais de 10 anos, como médico, né? Ganho para isso, então eu sirvo a população. É para isso que eu ganho. Então eu vou colocar uma mensagem aqui para todos, e eu gostaria que todos escutassem com bastante calma. Para o Celso, o Celso não está aí, saiu, enfim, mas vamos lá. Abre aspas. Na vida podemos aprender mais com as derrotas do que com as vitórias. Crescer mais com os erros do que com as decisões acertadas. E é precisamente quando perdemos algo ou alguém que descobrimos o seu verdadeiro valor. Pensem e reflitam sobre isso. Por isso é importante não paralisarmos após vivenciarmos um acontecimento negativo. Que cada percalço seja uma grande lição capaz de nos levantar e partir novamente aos nossos sonhos e objetivos.
parabenizo a todos que nesta eleição se prontificaram a estar representando todos os cidadãos amparenses. E aqui eu estou falando de todos nós e aqueles que também não foram eleitos. Tá? Parabenizo a todos os candidatos que foram eleitos. E aqui eu coloco todos os candidatos aqui presentes, Rosinha, Dil, o Gilberto como vice-prefeito e o Osmar, tá? E desejo que realizem com honestidade e sabedoria o seu trabalho. E por fim, parabenizo todos os cidadãos amparenses que exerceram a democracia. Prestem atenção, tá, gente? Nestes 4 anos que estive como vereador, me aprofundei nas leis, abdiquei de muitas coisas em minha vida para fazer um bom mandato à minha população. E aqui eu tenho pessoas que reconhecem isso e sabem que eu fiz mesmo. Com muito carinho e respeito. Nessa eleição, eu tentei a reeleição. E conto aqui um segredinho para todos vocês. Eu já havia tomado uma decisão que se eu não fosse reeleito, que não seguiria mais na política. E assim eu farei. Não estarei mais participando daqui para frente de pleito nenhum, seja de prefeito ou seja de vereador. Posso ser um colaborador, como já sou, enfim, mas não estarei mais pleiteando a nenhum cargo político. Um grande abraço. Só para terminar e explicando por que isso, porque para mim a política, ela sempre foi um propósito, ela nunca foi uma profissão, porque profissão eu já tenho a minha. Então, um grande abraço a todos e para todos, e uma ótima semana. Muito obrigado. Próximo inscrito. Tem mais inscritos, presidente? Tem mais inscritos. Liderança? Liderança PSD, 5 minutos. Tem depois, tem, né? Ok, então. Então, declaro encerrado o expediente reduzido. Intervalo regimental. Algum requerimento? Intervalo regimental? Eu peço que seja simbólico, presidente, só que antes, deixa eu só colocar mais um nome que eu esqueci, só voltando lá na minha explicação do meu textinho, eu deixei de citar alguns nomes. Então eu falei do Gilberto, esqueci de falar do prefeito. Parabéns também ao Carlos Alberto. Então é isso, só para colocar, porque eu só falei do vice, né? Então, requerimento para intervalo simbólico, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Então, a ordem do dia, eu solicito a chamada dos inscritos. Dos vereadores, chamada dos vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Edilson José Camilo, Presente. Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes, presente, Gilberto Moreira Peça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira, Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Solicito a leitura do projeto constante da pauta. Mais fácil ler. Mais fácil. Mais fácil. Projeto de Lei número 67/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021 e dá outras disposições. Votação nominal, maioria simples, o primeiro turno. O projeto está em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação nominal, maioria simples, primeiro turno. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Ezequiel Pereira, Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade em primeiro turno. Tem mais projetos? Temos. Tem mais projetos? Tem mais projetos. Tem mais. Então... É o expediente número Expediente 26/2020, autoria e procedência da Secretaria Administrativa. O assunto é a solicitação
do senhor Rafael Domingues de Almeida para abertura do processo de perda de mandato em face ao vereador Edilson José Camilo. Tem requerimento. A gente precisa fazer a leitura da peça da denúncia. Eu vou pedir para que proceda a leitura. Rafael Domingues de Almeida, solteiro, funcionário público, com endereço à Rua Doutor Carlos Afonso de Moraes Burgos, Amparo, Estado de São Paulo, eleitor da cidade de Amparo, com inscrição sobre o número 1774-3166-0116, vem notificar fato que tomei conhecimento de flagrante quebra de decoro parlamentar e, portanto, indispensável a abertura de processo de perda de mandato em face do vereador Edilson José Camilo. Com fundamento no decreto 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 7 e demais, e artigo 88 do regimento interno desta Câmara Municipal de Amparo, segundo os motivos a seguir. A vítima é Heitor Alves Pinto, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 29181, CPF 214-784-29828, residente e domiciliado na Rua Oscar Rodrigues. Apartamento 801, Centro, CEP 16010330, Araçatuba, podendo ser encontrado no celular mencionado aqui, DDD 18. No início do ano de 2013, a vítima conheceu Senhor presidente, eu requeria que fosse dispensada a leitura desse. Por favor. Requerimento de dispensa de leitura? Vai consultar? Dispensa de leitura, todo mundo já tem conhecimento da denúncia? Requerimento não. Há um requerimento. Dispensar? Vamos continuar a leitura. Não há previsão regimental nem legal específica. Então, continua a leitura. Após a entrega à monta pactuada, descobre-se que os apresentados compromissos de compra e venda em nome... Não está saindo o som? É porque está complicado para mim, vereadora Rosa. É que eu tô, senão eu vou meio que estragar aqui o negócio. Mas tudo bem, dê um jeito aqui. Ah, tava alto. Tá bom. Mesmo intimado, o vereador Edilson José Camilo e seu irmão Edson Camilo, até o presente momento não devolveram um centavo desse dinheiro à vítima. Muito embora o vereador Edilson José Camilo tem emitido 5 cheques que juntos representam a importância de R$315 mil e mais 3 cheques de terceiro. Todos retornaram sem pagamento por motivos diversos, por insuficiência de fundos, fraudados e até mesmo roubados. Segundo se vê nos autos 0005-822, 16-2014, 826-0022, QC processa junto à segunda vara criminal da comarca de Amparo o vereador Edilson José Camilo, juntamente com Marcela Gonçalves Ferreira Camilo e Edson Luiz Camilo e Juliano Varandas Camilo, praticaram o crime de estelionato em concurso de pessoas com o que foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Conforme exposto na denúncia, diante do exposto, o Ministério Público denuncia Edson Luiz Camilo, José Camilo, Juliano Varandas Gropo e Marcela Gonçalves Ferreira Camilo, como incursos nos artigos 171, caput, o artigo 29,
todos do Código Penal, requerendo que após o recebimento desta sejam as denúncias citadas interrogadas, processadas e ao final condenadas, nos termos dos artigos 394 a 405 do Código Penal. Ouvindo-se durante a instrução criminal as vítimas, bem como as testemunhas abaixo arroladas. Processo criminal aqui, presidente, sinto muito, mas... Vereador Edilson José Camilo, temendo o curso do processo, aceitou barganha da suspensão condicional do processo e no dia 7 de novembro de 2018 afirmou um acordo com o Ministério Público de proibição de frequentar determinados lugares, não se ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, por mais de 8 dias, comparecimento pessoal obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades, prestação pecuniária no valor de R$ 2.862, a ser pagas em 3 parcelas de R$ 954, cada uma mensais e subsequentes. Todavia não se cumpriu com o requisito legal e negocial da reparação do dano, qual seja o ressarcimento de R$ 1.250.000, tá errado aqui, mas tudo bem, que vale ao escrito, né? R$ 1.250.000, devidamente corrigidos e atualizados. Os documentos que fazem parte do processo, número 005822-16-2014, 826-0022, são claros quanto à constatação dos elementos de autoria e materialidade dos crimes imputados ao vereador Dil. Tanto é verdade que o vereador aceitou a suspensão do processo, ora agora será revogado por ocultação de patrimônio. O vereador Dil, apesar de ser dono apenas de um terreno luxuoso no condomínio Világio de Fiore, esconde a casa de alto padrão avaliada em mais de R$ 1,3 milhão, bem como deve justificar à Câmara de Amparo o contrato de aluguel de veículo que utiliza, placa DZC 7313, em nome do Laércio Aparecido Magnésio. Ocorre que o nobre vereador acredita que, em razão da suspensão condicional do processo, está livre e inocentado, não tendo que cumprir com a reparação do dano causado, que extrapola milhões de reais. Porém, não contava com a habilitação da vítima junto aos autos criminais, em que foi apontado vício no procedimento de suspensão condicional do processo diante da não reparação dos danos, o que fora recentemente acatado pelo ilustre representante do Ministério Público. É o que se observa da petição das folhas 851 dos autos e que do promotor Dr. Rafael Belucci conhece equívocos do parque e faculta aos acusados do crime de estelionato a apresentação de prova de pagamento dos prejuízos causados. Ou seja, se a vítima não tivesse se habilitado e informado ao senhor juiz e o senhor promotor, que é o vereador Edilson José Camilo e trupe, estavam ludibriando o Poder Judiciário e omitindo o patrimônio, esses seriam ilesos dos escandalosos crimes que cometeram. Senhores vereadores, as cópias integrais do processo criminal referenciado esclarece que há, de forma material, a comprovação de que o vereador Edilson José Camilo praticou crime de estelionato em desfavor da vítima, além de se valer do uso de documentos falsos roubados e de omitir patrimônio da Justiça a fim de reparar os danos causados. Com o devido respeito a esta Câmara, o vereador Edilson José Camilo não representa a população de Amparo e a sua envergonha e enoja esta Casa de Leis. O artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Amparo é expresso em indicar como deveres do vereador: respeitar, defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a lei orgânica do município e demais leis. Como é possível uma pessoa ser vereador em cidade tão importante e respeitada como Amparo e na vida pessoal ser um golpista que frauda documentos e repassa cheques fraudados e roubados? Mas mesmo diante da comprovação do ilícito, foge à obrigação de reparar seu dano e omite da justiça seu patrimônio, que é totalmente suficiente para a aquisição de seus débitos. Vale registrar que não conheço a vítima, mas apenas os fatos registrados nos autos, que é público. Portanto,
Em duvidar de quaisquer afirmação deste documento, faça uma pesquisa nas laudas do processo. E outro giro importante, ressaltar que o vereador é representado na edição 1533, data 25 de setembro de 2020, Jornal A Tribuna de Amparo, a ser entrevistado sobre o tema em questão, revelou que nesse efeito criminal figura apenas como testemunha. Ora, descaradamente, o vereador Edilson José Camilo claramente falta com a verdade e tenta induzir a opinião popular e seus pares no legislativo o grave erro, se auto-intitulando testemunha. De acordo com os autos... Tem água, senhor presidente? Alpim de água. De acordo com os autos em tramitação na Justiça, inclusive com pedido formal no Ministério Público, pela revogação do acordo de suspensão do processo criminal, o vereador é réu e jamais testemunha. O senhor vereador causou enorme prejuízo a terceiro, esteve inserido meio a uma negociação criminosa. Somente quem é réu em um processo criminal, de acordo com a pena estipulada no Código Penal, obrigado, Simone, no Código Penal, pode ser beneficiado da suspensão do processo de ter sua liberdade condicionada. A quebra de decoro parlamentar está bem definida no artigo 13, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, bem como no Decreto-Lei 201/64. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Evidentemente que, no caso do vereador representado, o fato dele se beneficiar da suspensão condicional do processo criminal sobre acusação de estelionato, além de ter claramente praticado ocultação de patrimônio, bem como por ter mentido publicamente na entrevista concedida ao jornal A Tribuna, afirmando figurar testemunha e não como réu, fere o decoro na sua conduta pública, não restando outro caminho a não ser a cassação do mandato. Enfim, diante de todo exposto e bem esclarecido ao final dos termos do artigo 13, Lei Orgânica do Município de Amparo, e artigo 7º do Decreto-Lei 201/64, e demais normativos vigentes, o senhor presidente do Legislativo submeta essa representação ao plenário na primeira sessão para abertura do processo de cassação de vereador do senhor Edilson José Camilo, sob pena de ser destituído do cargo de presidente da Câmara Municipal conforme o mesmo decreto-lei encomenda. Desta forma, requer que seja apresente a petição devidamente recebida, subscrita por algum vereador e de ofício instaurada para processo para a abertura de processo interno de cassação de mandato do vereador José Camilo, vereador Dil, nos termos do regimento interno, Lei Orgânica do Município, Decreto-Lei 201/64 e demais leis vigentes para o final ser cassado o mandato do vereador Dil. Esse documento não pode ser ignorado pelas autoridades legislativas, pois os fatos ocorrem e, inegavelmente, o autor deve responder ao rigor da lei. Termos que pedem deferimento, amparo, 9 de novembro de 2020, Rafael Domingues de Almeida. Bom, diante da denúncia, eu consulto os senhores vereadores pelo acolhimento ou não da denúncia. Não, agora ele assinou. Dessa vez ele assinou. É a sexta vez que ele coloca esse negócio aí. Presidente, a quinta ou sexta vez que ele já coloca isso daí. Meu advogado já entrou com processo contra ele. Está entrando por perseguição política, né? Por tudo que eu expliquei aqui que aconteceu na assistência social, que ele ganhou o cargo lá de que ele foi eleito lá no Conselho Tutelar. E eu fiz a minha parte como secretário diante dos problemas que ele tinha, de mandar isso daí para o Ministério Público, o qual tirou ele do Conselho. Aí o cara resolveu fazer isso para mim. Então é a sexta vez que ele faz isso. Me parece que essa última vez, anterior a essa, ele foi para Serra Negra, colocou em envelope para cada vereador, mandou para os jornais da cidade,
Entendeu? A perseguição política. Ele tem um problema sério, eu acho que algum problema com o meu irmão. Meu irmão faz parte desse processo. O processo, não vou mentir, o processo existiu. Só que o meu irmão seguiu com o processo. O problema é dele. O promotor me ofereceu diante dos antecedentes que eu tenho. E é lei, pelo que eu sei, é lei. Eu tenho direito a isso. E foi que eu aceitei, justamente porque eu não tenho nada a ver com o problema. E como o meu irmão assumiu a situação, que é dele realmente, eu não tenho nada a ver. Por isso que eu aceitei. Eu acho que eu fui orientado assim pelo advogado. E na época consultei o Ministério Público até. Se eu aceitar esse acordo, dá problema para mim? Foi falado que não. Entendeu? Então, cara, um cara desse daí que eu vou falar, que eu acho que aqui na Câmara eu posso falar, não posso, Júlio? Um vagabundo, um pilantra, tá? Um pilantra que tem vários processos na justiça, inclusive com alguma acusação de menor de idade. E aí o cara vem me acusar e faz essa perseguição política. Então, cara, sabe, é difícil pra gente, né? A gente fica até chateado. Inclusive, parece que no Jornal Tribuna, um tempo atrás, parece não saiu, puseram a minha foto bem grande no jornal, isso do processo inteirinho, como se eu fosse o pior bandido do mundo. Acho que eu sou o pior bandido no mundo, né? Então, é isso que o pessoal faz com a gente que está na política, acaba. Então, a gente, até o Gilberto estava falando aí de fake news, né, da situação. Eu compartilho com certas situações que fazem, porque, cara, fazem de tudo, coloca na internet, não é a primeira vez. Ele andou passando o WhatsApp, esse cara mandou passando na eleição o WhatsApp para todo mundo, falando da minha pessoa, mostrando isso, entendeu? Então, eu não tenho mais que falar de um pilantra desse, vou falar a verdade para você. Complicado. Senhor presidente, eu acho que... Pois não, vai. Eu até gostaria também de deixar para o Osmar, para o Dil e para a vereadora Rosinha e para o Gilberto também, que vai estar dando um pulo aqui na Câmara, já que essa Câmara agora, no próximo mandato, não vire esse tribunal de justiça que virou. Porque você para os trabalhos da casa, você para de fazer os trabalhos voltados para o povo. A gente sabe disso, né, Gilberto? Vereador Gilberto, nós sabemos disso. Essas questões de fake news, o senhor já foi atacado, eu também já fui atacado lá atrás, meu pai já foi atacado, enfim. Então eu acho que a gente tem que ter, acho que a Câmara Legislativa Municipal, ela tem que ter um sinergismo com a Prefeitura, senão vocês não vão conseguir nada no próximo mandato também. Tem que parar com esse negócio de partido A, partido B, tem que se unir. E vai das duas partes. Uma parte tem que ceder, outra também. Então eu acho assim, na minha opinião, é arquivo, presidente. Eu arquivaria, não receberia, porque até porque menciona criminalmente aí, a gente não trata de nada criminal e para mim já tá correndo. Eu acho que para mim não caberia como falta de decoro. Tá sob júdice. Sob júdice. Então, tá jóia. Bom, cabe a mim submeter ao plenário e consultar os senhores vereadores se acataremos ou não a denúncia. Eu acho que vale lembrar que, sendo aceito, se o voto dos senhores vereadores forem favoráveis, na sua maioria, 2/3, maioria simples, se forem aprovado, aceita a denúncia, nós submeteremos a um sorteio e terá um prazo de 90 dias para o encerramento do processo. Nós não temos nem esse tempo aqui nesse mandato. Então, manifestar, senhor presidente? Não pode, de acordo, dois se manifestaram, então eu vou permitir o senhor também. Muito obrigado. Se está sob júdice, cabe ao Poder Judiciário compulsar lauda por lauda, folha por folha e decidir. Como o doutor Geraldo falou, aqui não é um tribunal do júri. E nem daria tempo desta atual, daria para Rosinha, Osmar. Mas veja bem, a questão não é essa, a questão é que está sob júdice. Então o judiciário é o órgão competente para analisar e dar um veredito quanto a essa questão, uma posição quanto a essa questão. É meu entender, salvo engano,
Eu entendo desta forma. Cabe ao Poder Judiciário. Ok. Então, consulta, senhores vereadores. A votação favorável é para aceite da denúncia, contrário para rejeição da denúncia. Em votação, por favor, senhores vereadores, pode se manifestar através da chamada. Antônio Hélio Favoreto. Ele é advogado. Então eu acho que hoje eu acho que votaria para ser, no caso, Favorável ou contrário? Favorável. Contrário. Contrário. Catarina Santos Brioso. Contrário. Celso Manzoli. Contrário. Ezequiel. Vota, Ezequiel? Não. Geraldo Afonso Moreira Gomes, contrário. Sigo o nosso doutor aqui, mestre em Direito. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Contrário. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Odair Pereira de Oliveira. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Contrário. Então a denúncia foi rejeitada pelo plenário. 9 contra 2 votos. A denúncia arquivada. Perdão, 8 contra 2 votos. Então a denúncia foi arquivada. Solicito os inscritos na explicação pessoal. Vereador Gilberto Piazza. Boa tarde a todos. Eu vou só explicar um projeto que eu fui ver lá em Extrema. Eu com o Carlos Alberto, a gente foi até a cidade de Extrema. Eles têm um projeto chamado Plantando Água. A gente foi conversar com o secretário de Meio Ambiente, que é biólogo também. Sou biólogo, o secretário é biólogo. Faz 25 anos que eles têm esse projeto lá na cidade de Extrema. E o mais legal de tudo é que eles fazem? Eles têm uma conservação ambiental da cidade inteira, estudado. Eles pagam para os produtores rurais conservarem as suas nascentes. Eles têm uma política de áreas de morro, APP, reflorestar, plantar. E quando você planta as árvores nativas, as árvores certas, elas servem como caixas de água natural. Então, quando chove, a água infiltra devagarzinho. Então, o rio, mesmo na estiagem, se mantém cheio. Entre outras coisas, acaba com a erosão desses topos de morro, descer areia no rio e depois ter que fazer a draga para tirar toda essa areia. Tem um projeto bacana de educação ambiental junto com isso, com as crianças. E outra coisa bem bacana, eles compram umas áreas e daí uma empresa X, por exemplo, eu quero compensar o impacto ambiental. Então ela vai lá e compra aquela área para plantar, a prefeitura recebe essa verba. Outra empresa compra crédito de carbono. A mesma área que a prefeitura conseguiu vender para a empresa que compensou, para outra que quer compensar o gás carbônico que ela emite, compra daquela área. Então vem receita para o município. Aí o secretário de Meio Ambiente de Extrema, ele falou que ele está à disposição, ele leva esse projeto para as outras cidades que querem plantar. E sabem o custo disso? 0. Falaram que eles vêm de graça. Eu perguntei se eles foram procurados ultimamente aqui por amparo ou não. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é procurar o secretário novamente, que deixou essa porta aberta para a gente implantar, que Amparo começar esse projeto parecido com o de lá. Além disso, ele trouxe empresas para a cidade também, gera emprego, porque volta água, aquela região se desenvolve, um crescimento sustentável, então você gera renda também para a população. Ele falou que começou com uma mula, o projeto, um cara para cavocar e um carro. Eles plantam 1000 árvores por dia. O projeto deles, a média é plantar 1000 árvores certinho, tem parcerias com ONGs. Carlos Alberto foi aqui numa empresa de Amparo, conversar com uma das maiores empresas de Amparo, conversar com um dos donos. Ele falou, a gente tem um projeto de compensação, só que como Amparo não tem um projeto desse, a gente planta em Belém do Pará. Então, a compensação ambiental da empresa de Amparo, a árvore é plantada em Belém do Pará. Por quê? Porque a prefeitura não tem um projeto sobre isso, então isso vai acabar. Tem um projeto para... Fez o estrago ambiental, porque qualquer atividade que você faz, você tem um dano ambiental, então você pode compensar.
Mas seria legal compensar na própria cidade com o projeto. Extrema, no começo, era uma cidade que ela tinha um orçamento de 8 milhões e... quantos mil habitantes? Na época que ele começou, 12 mil. Hoje, com o projeto a todo vapor, com várias empresas na cidade, eles têm 35 mil habitantes em orçamento de 340 milhões. Ou seja, metade da população de Amparo com o mesmo orçamento. É uma cidade bem rica e ela se desenvolveu bastante, qualidade de vida para os habitantes, para os turistas, investe em turismo rural também, qualidade de emprego. Falta gente lá às vezes para a empresa contratar, tem que trazer muita gente de fora, está sobrando emprego lá. Então, a gente ficou fascinado com esse projeto. Eu já conheci esse projeto de longe, mas nunca tinha ido na cidade ver ao vivo, né? É uma coisa que a gente pode pensar para Amparo, uma coisa que vai gerar renda, é salvar o meio ambiente da nossa cidade, por exemplo. Se outras cidades da região também quiserem fazer, eles estão abertos. Eles falaram que eles fazem com a cidade que quer. Não adianta você falar, você vai fazer, não. O prefeito da cidade tem que estar aberto para receber um projeto desse. Várias cidades do Rio de Janeiro, eles dão consultoria, São Paulo, Minas Gerais, estão fazendo coisas parecidas e estão tendo bons resultados. A área degradada você já consegue recuperar com 2 anos. Depende do plantio da árvore, o tipo de árvore, certinho. 2 anos você já consegue recuperar e fazer brotar água de novo daquelas nascentes, de lugares que estavam destruídos. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, Rosinha. Declina. Próximo na sequência, vereador Celso. O senhor tem mais 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, voltando ao assunto anterior, eu achei um absurdo, passei já para o doutor Geraldo, para a procuradora, para o Ezequiel, Roberto Piazza. Olha o que está no áudio. Você vai estar na minha mira. Não, desculpa, perdão, esquece. Esquece, deleta, por gentileza, de novo. Você vai estar na minha linha de tiro e a qualquer passo será alvejado. Pode ter certeza, tome cuidado. Vocês querem ouvir a gravação? Permitido, senhor presidente? Doutora Simone, a senhora acha conveniente pôr a gravação? Não fui eu que comecei. Não fui eu que mandei áudio para ninguém. Tá? Alvejado, pode ter certeza. Quer de novo? Não deu para sair? Você vai estar na minha linha de tiro. Cada passo que você der será alvejado. Pode ter certeza. Cuidado. Senhores, foi bem claro, vocês ouviram. Você vai estar na minha linha de tiro e a qualquer passo será alvejado. Pode ter certeza, tome cuidado.
Isso está indo para o Ministério Público, para o meu advogado, que eu não postulo em causa própria. E aqui na Câmara, eu tenho aqui, fora os funcionários, 12 testemunhas. Tenho um filho que viaja, tenho minha esposa. A ameaça foi a família. Senhores, é inegável. Se alguma coisa acontecer, vocês ouviram, tá? Eu não mencionei nome. Eu apenas falei que um candidato, coloquei a gravação, não mencionei nome algum. Podem ouvir, reouvir a fita. Agora, senhores, a coisa é séria. Ninguém tem direito de ameaçar ninguém, ainda mais desta maneira. Ninguém. Não sou traidor. Se eu não me senti bem no partido e fui para outro, ajudei e graças a Deus saímos vencedores. Tá? A pessoa fica revoltada, manda um áudio desse. E o áudio é longo, hein? Não é só isso não. Tem muito mais coisa. Tá bom? Eu estou pondo isso a público aqui para me resguardar. Se qualquer coisa, pela sexta vez, acontecer alguma coisa, um arranhão em meu filho, em minha esposa ou a mim, tem o vereador Dil, vereadora Rosinha, vereadora Catarina, vereador Zelão, vereador Osmar, vereador Daia, vice-prefeito eleito Gilberto, vereador Hélio Favoreto, doutor Geraldo, presidente da casa Ezequiel, Carlitinho, a procuradora, os demais funcionários. Eu peço ao senhor presidente que gentilmente forneça a mídia das minhas duas falas para mandar junto para o MP e tomar as providências, que o advogado já está trabalhando em cima disso. Tá? Eu acho que ninguém tem direito de ameaçar ninguém. Nós estamos num país democrático. Para concluir. Eu acho um absurdo. Se eu sou contrário ao Zelão, ao Osmar, ao Gilberto, quando nós fazíamos parte da comissão, eu, ele, o Carlito, quantas vezes divergimos? Nunca, nem eu, nem ele, nem o senhor Carlito votou respeito um com o outro e nem ameaças. Toda semana a gente estava aqui dia após dia. Agora, a pessoa vem minuto para concluir. A pessoa vem com uma coisa dessa, senhor presidente. Eu peço a todos vocês que sejam meus anjos da guarda. Se alguma coisa acontecer, vocês já estão sabendo. Não mencionei nome. No MP, sim. Na delegacia de polícia, sim. E fala outras aberrações. Fala da minha propriedade, que eu estou em conflito. Eu queria saber de onde veio esse devaneio. Fala umas coisas incabíveis. Não tem sentido. Eu estou em conflito. Até saiu no jornal, aquele jornalzinho vagabundo lá. Eu estou, não me lembro a expressão, invadindo terra, um negócio assim. Gente, eu faço questão que todos vocês vão até minha propriedade, perguntem para os vizinhos se eu invadi 1 centímetro de terra de alguém, se eu estou fazendo alguma coisa para alguém. Pode concluir. É um absurdo, tá? Tal coisa não vou permitir. É isso aí. Essa noite eu nem dormi pensando nisso, porque mexe com o psicológico. Doutor, mexe ou não mexe? O psicológico. Além de ser injúria, Doutor, eu vou pedir difamação, só um minuto. O senhor concluir, que já deu mais um minuto. Mexeu então. com o psicológico da casa, causando, vamos dizer assim, transtornos, pânico, transtornos irreparáveis. Obrigado, senhores. Obrigado, Celso. O próximo inscrito, vereador Zelão. Tem 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora.
Quero deixar registrado aqui nessa Casa de Leis. Em primeiro lugar, agradeço a Deus sempre. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi com a ajuda de Deus. E agradeço meus eleitores que confiou em mim. Não foram muitos, mas agradeço a eles. Agradeço as pessoas que também estavam me ajudando. Quero aqui parabenizar todos os candidatos que foram eleitos a vereadores, como a Rosinha, o Dil, o Mar e os que não estão aqui presentes. E quero parabenizar também aí o vice, né? Eu apoiei, vou voltar um pouco, depois eu concluo. Eu fui eleito vereador e eu tinha comentado com diversas pessoas dessa casa mesmo que eu não tinha intenção mais de seguir na política, ia terminar o mandato, não ia disputar mais eleição, né? Aí, devido o senhor Mauro Auler ter me ajudado a atender bastante pessoas, ajudado eu, mesmo sendo um partido de oposição, né? Ele ajudou a atender, o que eu consegui fazer para as pessoas aí nas ruas e etc, foi ele que ajudou a atender, ele e o prefeito de Jacó. Então, por isso, eu cheguei nele e falei assim, eu não ia sair mais candidato, eu vou sair para apoiar o senhor, que o senhor ajudou a atender o povo. Porque se ele não tivesse ajudado, eu não tinha feito nada. Então, eu agradeço também aí por essa parte aí. E o que acontece? Deu o melhor de mim, não foi possível. E hoje eu parabenizo aí o Carlos Alberto, que é o prefeito eleito. Que Deus dê bastante sabedoria para ele, que ele consiga fazer da cidade tudo aquilo que ele via que estava errado, que ele apontava sempre. Então agora vai estar nas mãos dele. Com certeza o Piazza acompanhou o trabalho dele, eu vejo que ele trabalhou com bastante afinco, vai estar lá apoiando, ajudando. E eu nunca mais serei candidato, como eu já não ia ser antes, né? Eu nunca mais serei candidato a nada. Nunca mais disputarei nenhum pleito eleitoral, nem para vereador, nem para nada. Porque já era minha intenção de ter parado devido, eu já tenho minha empresa, tenho meus compromissos, que lá me toma também meu dia e noite lá, se eu tiver disponível, eu tenho trabalho para fazer. Toda hora, domingo e feriado, eu tenho trabalho. Então não adianta eu querer tentar um outro compromisso, e depois aí eu não faço bem uma coisa nem outra. Dei o melhor de mim, né, como nesse mandato meu, fiz o melhor que pude. Tentei ser atencioso com todos que me procuraram, né? Então essa é a minha intenção, e que todos que forem eleitos façam um bom trabalho, com bastante seriedade, bastante respeito, tenho certeza que vão fazer. Eu não vou ser mais candidato, mas como cidadão amparense, né? Eu vou estar nas ruas, como o meu trabalho mesmo faz parte de andar para as ruas mesmo, embarcando passageiros, desembarcando. Aquilo que eu achar que eu posso contribuir, eu vou estar, não nas redes sociais assim, apontando e criticando, mas eu sempre sou de conversar. Vou estar procurando para que seja bom para toda a nossa cidade, para a nossa família, né? Porque às vezes eu vejo uma coisa que de repente ele não vê, de repente o prefeito não vê, então eu vou estar contribuindo como eu fiz nessa administração e ajudei, para que fique bom para todos, né? Para que nossas famílias também tenham o melhor, nossa cidade fique bom a todos nós. Eu tenho para hoje é isso aí, que Deus abençoe a todos. Próximo inscrito, o vereador Dil. Eu tenho 5 minutos, vereador Dil. Eu primeiro queria agradecer aos meus eleitores, né? E parabenizar o Osmar, a Rosinha, o Carlos Alberto, prefeito, e dizer também uma palavra para o pessoal aqui, os vereadores que não foram eleitos, que a gente conviveu aí pouco tempo aqui na Câmara, mas um tempo como secretário, atendendo aí vários de vocês lá que nos procuravam. E a gente sabe do compromisso e da capacidade de cada um aqui, né? É fácil a gente atacar, né? É fácil várias pessoas, 200 e poucos candidatos, que ficaram ao longo de um bom tempo, alguns aí, sempre criticando a Câmara, sempre criticando esse ou aquele vereador. Acho que daqui na próxima legislatura, alguns deles que criticavam hoje vão assumir essas cadeiras. Como foi falado aqui, a gente vive num país democrático, então o povo coloca, o povo tira. Então, mas a gente não pode deixar de citar alguns trabalhos importantes que a gente, ao longo desse tempo,
A gente viu aqui com os nossos amigos colegas, trabalho que nem o Daia, que nem o próprio Celso Manzoli, o Hélio, o Geraldinho, o Ezequiel, o Carlito, a Catarina, o Zelão, que foram pessoas assim importantes também para o município. Como eu volto a falar, é fácil você criticar, você está lá fora. A partir de agora, várias pessoas vão estar aqui, a partir do ano que vem, e vão virar o jogo, vão ser criticados, né? Como também, nosso amigo Carlos Alberto, desejo tudo de bom para ele, eu acho que é uma nova etapa na vida dele, vai ser prefeito de Amparo. Tudo que ele criticou o governo, tudo que ele criticou até hoje, agora ele vai ser administração. Agora ele vai ser executivo. E agora ele vai ter que aguentar a crítica, porque vai ser muita. Tenho certeza disso. E a gente, Rosinha, nós, eu, você, né, Osmar, a gente vai estar aqui, ó, e com outros vereadores cobrando. E cobrando firme. Firme daqui para frente. Por que eu falo isso? Porque é fácil atacar, é fácil falar mal, é fácil vir na tribuna, é fácil vir no jornal, é fácil na internet criticar todo mundo. Todo mundo é fácil criticar. Eu quero ver daqui para frente fazer. Né, Daia? Quero ver fazer. E a gente vai estar aqui para cobrar. Todo, ponto a ponto, o que foi prometido. Ponto a ponto, Gilberto. Nós vamos estar aqui para cobrar. E muito ainda. Porque a gente foi muito cobrado pelo grupo do Carlos Alberto ao longo desse ano. Muito ao longo desses anos. Muito cobrado. Criticado em tudo. E não estou aqui defendendo o governo Jacó, não, porque eu com o Paulo, a gente saiu muito de lá. Mas o que fizeram para a gente, tanto de um lado como o outro, né? Porque não acreditavam na gente lá embaixo, não acreditavam na gente. Achava que eu e o Paulo não era nada. E tá aí. Paulo teve 8.050 votos. Sem dinheiro em campanha, sem fundo partidário, sem mulherada com bandeira balançando na rua, sem compra de voto, sem churrasquinho, sem 6, 7 partidos, apenas Paulo, a Nádia Marçom e 13 candidatos a vereador. E estávamos com o povo Ezequiel com nós. O povo, 8.000 votos o Paulo Rose teve. Para ele eu tiro o chapéu. Eu não tiro o chapéu para o Carlos Alberto. E também não tiro para o Mário Auler. Porque esses tinham dinheiro para gastar. Muito dinheiro. Nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Então pode ter certeza. Vão ser muito, muito cobrado pelo povo de Amparo. Muito cobrado. Tá bom? Espero que faça um bom governo. A gente tem que lutar pelo povo de Amparo, pelas todas as situações. A gente espera tudo isso, ponto a ponto, tudo que foi prometido. Eu espero estar aqui cobrando, tá bom? E vou cobrar. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, Osmar da farmácia. Um minutinho, então. Presidente, boa noite a todos os vereadores, todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a população de Amparo, os eleitores aí que, né, colocaram nós de novo aqui, né, parabenizar aí o Odil, a Rosinha, parabenizar o Carlos Alberto, todos os vereadores que foram eleitos. Quero dizer meu obrigadão aqui para todo mundo aí. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Sem mais inscritos, quero também deixar aqui a minha gratidão a todos aos eleitores que se deslocaram de suas casas e fizeram fazer valer a democracia, o seu direito de escolha. Eu acho que é importante a festa que tivemos nesse domingo. Infelizmente, foi uma abstenção de mais de 16.000 eleitores, que alguns grupo de riscos, outros idosos, enfim, dentro do grupo de risco, não puderam se deslocar, outros por desacreditar na classe política, e fica essa a lição principal, acho que para todos os eleitos, os que não foram eleitos, que repensem os seus atos e tomem as melhores decisões. Quero parabenizar o Carlos Alberto
parabenizar o vereador Piazza, que hoje vice-prefeito eleito, Rosinha, Osmar e Dil, que retornam a esta casa. A Alice, eu falo em nome dela, todo o grupo dos novos vereadores que estarão aqui a partir do próximo ano legislativo. Que essa casa possa continuar sendo democrática, aberta a discussões, independente do partido, como está sendo prometido, que assim aconteça, as discussões que sejam abertas, amplas e imparciais. Isso que é importante. Então, que possa continuar sendo a democracia, sendo a principal arma e ferramenta na mão de cada cidadão e também que seja a voz representada aqui na Câmara. Eu faço um apelo ao Carlos Alberto, eleito, prefeito eleito. Eu sei que não depende só dele, mas todas as autoridades que estarão, a partir do ano que vem, tomando as decisões. Sei que estamos ainda em tempo de pandemia, mas assim como estivemos uma festa democrática onde 40 mil pessoas puderam se deslocar de sua casa, ir à urna, votar, pode estar cumprindo com as suas obrigações eleitorais. Eu peço que permita que os comerciantes, o pequeno empreendedor, a diarista, o vendedor, o ambulante, o trabalhador, ele tenha o direito de trabalhar também. Que as crianças também tenham o direito de ir à escola, com todos os devidos cuidados que tivemos na eleição. Não podemos dar uma resposta diferente disso. Se podemos votar, enfrentar é isso. Eu creio que o enfrentamento é nós estarmos revestidos de uma armadura e irmos a enfrentar o exército inimigo. Então, que nós possamos revestirmos das devidas proteções e podermos batalhar pelo pão de cada dia. Peço que, não só em Amparo, mas que o Brasil, que o Estado de São Paulo e o Brasil possa não regredir. Se pudermos fazer campanha, se pudermos ir votar, também que possamos trabalhar e levar o sustento para a nossa casa. Esse apelo eu faço para que as autoridades que permitam, não impeçam o cidadão de ir ganhar o pão de cada dia. Um bom fim de tarde, início de noite a todos, uma boa semana e que Deus abençoe, continue abençoando a nossa cidade, nosso estado e o nosso Brasil. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2020. Declaro encerrada a presente sessão.